Estenda a sua mão para cá. Libera uma palavra sobre mim. Você pode fazer isso de verdade? Alguém está aqui ao ponto de tocar os céus comigo? Alguém consegue sentir o cheiro da glória de Deus? Alguém pode liberar um decreto de bênção, uma palavra de bênção, uma profecia sobre mim? Eu sinto a tua glória aqui, papai. Eu não ouso dizer que eu tenho poder para transformar pessoas, não. Mas na autoridade do teu nome, nessa manhã, nós nos rendemos como uma igreja viva, como uma igreja que adora, como uma igreja que se humilha, como uma igreja que se coloca prostrada em temor e tremor ao Senhor. Invocamos ao Espírito de Deus, para que Ele tenha liberdade de passear entre nós. Declaramos aos quatro cantos desta cidade: ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Ninguém é maior do que o Senhor nesta casa. Tenha liberdade de se mover, tenha liberdade de nos tocar, tenha liberdade de nos admoestar, de mudar a nossa direção, de mudar o nosso rumo, de mudar o nosso caminho. Nós queremos viver a tua vontade, não a nossa. Por isso o Espírito Santo nos auxilie, nos ajude. Ai, eu sinto a tua presença nesse lugar. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Espírito de Deus, venha sobre nós. Está escrito assim, 2 Reis 3,16: e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale, diga comigo, vale, mais forte, vale, para gravar na tábua do coração, profetiza dizendo: vale, muitas covas. Só até aqui. Coloca o tema. Vou ler o tema para vocês. O mapa para sair da crise. Quantos querem sair da crise? Levanta a mão, vai. Pega no espírito essa palavra, vai. Arranque essa palavra do altar. Não é o que eu falo. Você precisa entender que existe uma palavra que sai da boca do Senhor que não vai voltar, não pode voltar vazia. Escute. Olhando para o texto de 2 Reis capítulo 3, duas lições aprendemos se formos minuciosos no estudo. A primeira lição: Deus interfere nas nossas crises. A segunda lição: e nele existe saída para todas as coisas. Quantos podem levantar a mão direita e concordar dizendo glória a Deus? O texto que lemos, ele narra-nos a história, de maneira específica, um momento exato em que Jorão se assenta na cadeira do trono de Israel. Se observarmos bem, depois da morte de Salomão, o reino de Israel ele é dividido. A partir daqui ele passa a se mover com duas vertentes: reino do norte e reino do sul. O reino do norte também fica conhecido como reino de Israel, cuja capital passa a ser Samaria. Já o reino do sul fica sendo chamado de reino de Judá, cuja capital se torna Jerusalém. Quem se assenta no reino do norte, na cadeira máxima da nação, é Jorão. Só que quem se assenta na cadeira máxima do reino do sul é Josafá. Se observarmos bem o histórico, Tiago, desses dois reis, percebemos que Josafá
é um homem temente a Deus. Diga comigo, temente a Deus. Já Jorão é um homem idólatra e profanador. Se você não sabe, Jorão, ele é filho daquela família muito conhecida, chamada Jezabel e Acabe. Jezabel e Acabe geram Jorão, e depois da morte de Jezabel e de Acabe, Jorão se assenta na cadeira máxima da nação. Quando Jezabel e Acabe eram vivos, eles governavam a nação com um braço de ferro. Diga comigo, braço, mais forte, braço de ferro. Muitas nações eram subjugadas por Israel por causa do poder e da maldade de Jezabel e de Acabe. Uma destas nações era a nação dos Moabitas. Só que quando eles morrem, Jorão se assenta na cadeira, a primeira coisa que acontece é a rebelião dos Moabitas. Porque eles dizem assim: nós não serviremos vocês, então nós queremos partir para a batalha. Se preparem, porque nós faremos guerra. Jorão olha para a sua estrutura, ele olha para os seus soldados, ele sabe que não pode vencer os moabitas. Então, ele toma uma decisão. Ele vai até Josafá, rei do reino do sul, e ele pede para fazer uma aliança, porque ele precisa de ajuda para vencer os moabitas. Josafá é homem de Deus, e todo homem de Deus não ajuda somente gente que ele gosta, porque ele sabe que ele existe para um propósito, para servir. E mesmo não concordando com a atitude de Jorão, ele decide estender a mão. Lá vai um princípio espiritual. Você não tem direito de decidir quem você ajuda e quem você não ajuda, porque você nasceu e foi marcado para servir aqueles a quem Deus colocar no teu caminho. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eles partem para o deserto a fim de guerrear com os moabitas. O texto diz que eles chegam no deserto. Guarde o que eu vou dizer, porque é precioso. E quando eles estão no deserto, eles se perdem. Deserto é lugar de passagem, mas todas as vezes que você andar em desobediência, você corre o risco de se perder nos lugares que você deveria apenas passar por um tempo. Ele está no deserto, eles estão perdidos, e no deserto, o texto diz que quando eles se perdem, a primeira coisa que eles fazem é andar em círculo, porque todos que estão perdidos começam a andar em círculo, porque o propósito do Senhor é te fazer fixar no mesmo lugar, até que você aprenda aquilo que está estampado diante dos seus olhos. Eles estão andando em círculo. E quando eles estão andando em círculo, a primeira coisa que este homem faz, Jorão, o rei de Israel, ele começa a murmurar. Só que quando olhamos para Josafá, a primeira atitude que ele faz, estando perdido no deserto, ele vai se prostrar para ouvir a voz de Deus, a fim de receber uma instrução. E lá vai. A pergunta que o Espírito de Deus está te fazendo é a mesma que ele me fez quando eu orava pela manhã. Quem você é nos dias desérticos? Você é como Jorão, um murmurador, ou você é como Josafá, aquele que se dobra para clamar a fim de ouvir a voz de Deus? Nós somos uma geração que nos comportamos como Jorão. Carregamos a revelação, temos o Espírito de Deus, mas na primeira crise
No primeiro cenário desértico, a primeira coisa que fazemos, nós passamos a murmurar, nós passamos a reclamar, nós passamos a ter uma atitude que não deveríamos ter. E nesta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer: cala a tua boca, se você não tiver tempo para adorar. Só quem está aqui, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Escute, deixa eu te apresentar um mapa para que você possa sair dessa crise que você não consegue sair. Josafá agora está em crise, porque todas as vezes que você entra numa guerra, mesmo não sendo tua, as consequências desta guerra que não é tua, passam a ser tua. Por isso lá vai o segundo princípio: não entre em guerras sem consultar a Deus. Poucos dias tinha gente falando mal de mim, porque eu gravei um vídeo da tatuagem. A religiosidade da cidade é muito grande, e eu gravei de propósito, porque esta casa é uma casa que não crê no espírito de religiosidade. Alguém disse: você vai perder membros. E eu respondi: como eu posso perder aquilo que não é meu? E alguém disse: o senhor não vai responder, o Senhor não vai falar. E eu disse: eu não entro em guerras que Deus não me plantou nelas, porque quando Deus está comigo, há certeza da vitória. Mas quando Deus não está, se prepare para as consequências de morte. Fale mais uma vez como profeta para ele e para ela que está do teu lado, se você puder: não entre em guerras sem autorização dos céus. Quem está aqui, diga glória a Deus. A primeira parte do mapa, guarda aí. Entenda que Deus não é culpado dos nossos erros. Guarda essa primeira parte do mapa. Deus não é culpado dos meus erros. Seja maduro. Bata no peito e assuma as consequências. Este erro é teu. Pare de culpar o céu por aquilo que você provocou. A primeira coisa que ele faz, Jorão, ele chega no deserto e diz: o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Não, 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 Deus não te levou para o deserto. Foi as suas alianças, as suas atitudes, a sua semeadura sem consultar a Deus. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E eu aprendo um princípio com esse homem. A Bíblia diz que ele dava um passo e adorava. Ele dava outro passo e sacrificava. O que ele está dizendo? Eu não ando sozinho sem a instrução do céu. Eu não planto semente na terra sem autorização de Deus. Quem me conhece sabe, nós não damos um passo na Fortes em Cristo enquanto Deus não fala conosco. Eu estou ao ponto de assinar algo, para fazer algo de bom para essa igreja, e o Espírito Santo falou: vai orar. Não importa se podemos alcançar com o braço. Homens de discernimento, mulheres de discernimento, não dão um passo sem consultar a Deus. Não se mova sem consultar a Deus. Sabe qual é o problema, pastora Jordana? Que Deus não fala quando eu quero, Ele fala quando Ele quer falar. E o problema é que dentro do meu relógio eu tenho uma agenda, e nem sempre Deus quer participar da minha agenda. Eu quero uma resposta hoje, e Ele está dizendo: eu só dou em julho. E na nossa mentalidade, o que eu tenho para fazer hoje é tão urgente, mas tão urgente, que não pode ficar para julho. Agora eu vou falar algo, eu quero ser profeta na tua vida. Sabe qual que é o problema? Se fizessem a instrução dos céus, ao invés de ficar adorando, orando, chorando, clamando até julho para Deus falar, vai ficar consertando os próximos 5 anos a rota errada que entrou. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, levanta a sua mão. Deus não é culpado
daquilo que eu estou vivendo. Olha o que aconteceu no Éden. Após a queda do homem, a primeira coisa que acontece, pastora Lorena, Deus ele vai falar com o homem e ele diz assim: a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Deus ele sai da presença do homem e vai até a mulher. A mulher diz: a serpente que estava no jardim me influenciou e eu comi. Se Deus fosse falar com a serpente ia dizer: eu estava nos céus e o Senhor me tirou de lá, por isso que a culpa não é minha, a culpa é tua. Um espírito de transferência de responsabilidade. Ao invés de dizer: foi eu que errei, foi eu que pequei, foi eu que fiz, eu assumo as consequências. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele é incrível. Davi não é incrível. Davi adulterou. Davi é um homem sanguinário. Davi foi um péssimo pai. E a Bíblia diz: mesmo assim é um homem segundo o coração de Deus. Porque diante de todo o cenário, Davi dizia: caia eu na mão do Senhor, porque eu pequei. Você não vai ver Davi dizendo: foi ele. Você vai ver Davi dizendo: foi eu. Uma geração que transfere o tempo todo a culpa para o outro. A esposa diz: foi você. O marido diz: não foi você. Eles não conseguem se resolver, então eles dizem: é por causa das crianças. Aí as crianças não podem falar nada, mas ficam chorando. Eles ficam desesperados e dizem: é porque nós estamos indo na igreja demais. Porque alguém precisa ser culpado por aquilo que eu não tenho coragem de assumir. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Guarde essa frase, anota aí por favor essa frase aí, minha equipe da mídia, porque Deus me deu essa frase que mexeu muito comigo ontem. Todas as vezes que você procura um culpado pelos seus erros, você está dando um forte sinal que ainda não se arrependeu deles. Está procurando culpado? É porque não houve genuíno arrependimento. Porque quem se arrepende, se humilha diante de Deus, que assume culpa até que não é sua, porque a única coisa que Ele quer é falar como Davi: não me retires o teu Santo Espírito, e não arranque de mim a alegria da tua salvação. Só quem está me entendendo dá um brado dizendo glória a Deus. Você pode levantar suas mãos. Quem está disposto a sacrificar? Aquilo que me custar, tu inclinarás. Vai mais forte, solta o leão que habita dentro de você. Declare, vai. Sim, Deus. Ao meu clamor. Eu sinto Deus descendo aqui, vai, adore. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura. Jeremias 18:4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então, disse o Senhor: não poderei eu fazer com vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Sabe o que Jeremias está recebendo de revelação aqui? É Deus visitando Jeremias e dizendo assim: Jeremias, não foi eu que quebrei o vaso, mas eu estou disposto a reconstruir. É como se o Senhor falasse em outras linhas: não foi eu que fiz esse problema, mas eu estou disposto a liberar a solução. Quantos precisam de ajuda? Levante as suas mãos de verdade e declare bem forte: glória a Deus. A segunda parte do mapa, para que possamos sair da crise,
para que possamos viver a plenitude do que o Senhor Deus tem para nós. Busque mais ouvir do que falar. Busque mais ouvir do que falar. A tendência do cristão imaturo, quando ele está passando por um momento desértico, é não parar de falar. Parece uma matraca. Sabe qual que é o problema disso? Você corre o risco, quando você fala demais, de ao invés de clamar, você passar o tempo todo murmurando. Não confunda murmuração com clamor. Enquanto Josafá prostrava-se e clamava, a Bíblia diz que Jorão reclamava. Enquanto tem gente clamando, tem gente reclamando. Enquanto tem gente clamando, tem gente reclamando. Ao invés de falar, clamando e chamando a atenção dos céus, tem gente reclamando, prejudicando a sua vida na terra. Fala para quem está do seu lado: pare de reclamar e comece a clamar. Vai, seja profeta, pare de reclamar e comece a clamar. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz que Josafá está no meio do deserto. Enquanto Jorão está reclamando, ele está de joelhos dobrado clamando. Quando você está clamando, escute isso. Por mais que a situação seja difícil, o Espírito sempre vai explodir uma solução dentro daqueles que clamam. Ele está clamando no meio do deserto. Não há solução visual, não há palavra de direção, mas esse homem está com os joelhos dobrados no deserto, dizendo: eu acredito que o Deus da instrução, que o Deus da direção vai visitar a minha causa, vai visitar a minha aflição, vai visitar a minha dor e vai me dar uma palavra diretiva. Sabe o que aconteceu? De repente explode na mente de Josafá, e ele pergunta: existe algum profeta de Deus por aqui? Diga comigo: profeta de Deus. Por que a Bíblia não diz profeta? Ela diz profeta de... Porque nem todos os profetas são de Deus. Instrução verdadeira não é qualquer profeta que libera, tem que ser profeta de... Cuidado com o profeta que tem voz de profeta, trejeito de profeta, usa roupa de profeta, frequenta a igreja, mas não é de Deus. Cuidado com profetas que têm trejeitos, tem jeito, usam a Bíblia que vem dos céus, mas a sua mente só está ligada em lucrar na terra. Alguém aqui já recebeu uma oração minha e no final te pedi alguma coisa? Algum empresário aqui já recebeu uma oração minha sobre a sua empresa, uma palavra de sabedoria, e no final eu falei assim: lembra de mim quando entrar no paraíso? Cuidado. Este homem carrega discernimento. Por quê? Porque ele está orando, e quem está orando não se engana. Ele está orando, quando ele levanta da oração, ele diz: existe algum profeta de Deus? E o moço diz: existe um profeta, e ele mora nessas regiões, o nome dele é Eliseu, era aquele que carregava água para Elias. E ele: vamos até ele, porque nós precisamos de uma palavra. E todo profeta verdadeiro, ele sempre tem uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a tua crise. Eles vão até o profeta. Quando ele chega até o profeta libera sobre eles uma palavra. Crente maduro busca direção de Deus, não fica falando pelos cotovelos. É imaturidade conversar demais. Quero ser profeta aqui. Corre de gente que fala pelos cotovelos. Corre de gente que fala dos outros. Sabe por quê? Se falou de mim, vai falar de você mais cedo ou mais tarde.
Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Faz assim para me saber que você está aqui. Pastor, Deus ainda fala, 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e disse: Samuel, Samuel, Samuel. Por 3 vezes ele disse Samuel, porque Deus ainda fala. Jó capítulo 33, versículo 14 diz assim: o Senhor Deus é Deus que fala uma vez e também fala 2 vezes, então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela uma instrução. Jó está dizendo, Deus fala ao ponto de entregar uma instrução minuciosa àqueles que acreditam. Fala para quem está do seu lado, Deus ainda fala. Quem está aqui, diga glória a Deus. Estou caminhando para o final, não vou conseguir terminar, mas escute. Terceira parte do mapa para você sair de uma vez por todas dessa crise. Guarde isso, que é muito forte, que o Senhor vai falar aqui. Aprenda um princípio. É necessário descer, diga comigo, descer, para ouvir a voz de Deus. Não entendi. 2 Reis 3,12. Então disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para ter com ele. Parece um paradoxo. O Deus que habita nas alturas dizendo, para falar comigo tem que... Não faz sentido. O Deus que habita nos céus, a Bíblia diz que os céus é a casa dele. Está dizendo, você quer falar comigo, você tem que ir. É um paradoxo. Só que ele está liberando sobre nós aqui um princípio. Ele está liberando sobre nós aqui uma chave espiritual. Porque um dos maiores princípios do reino de Deus está em Lucas 17, 20, 21. Está dizendo que eu não posso acessar a Deus se eu não entender que é necessário descer para... Meu Deus. O que ele está dizendo é, quem desce sobre para falar comigo. Todas as vezes que você descer, Deus vai te levar em 3 lugares espirituais. Primeiro, Ele vai te levar ao lugar da rendição. Segundo, Ele vai te levar ao lugar da humildade. Terceiro, Ele vai te levar ao lugar do reconhecimento. Render-se significa ceder sem resistência. Alguém que desceu é alguém que está aos frangalhos dizendo, eu não tenho mais plano B, eu não tenho e nem sei mais o que fazer, então eu me despojo de toda a soberba que eu carregava outrora, eu me despojo de toda a grandeza que eu achava que tinha, e eu me dobro na presença do Senhor, porque eu acredito que a solução vem de Deus. Está falando de alguém que se rendeu. Fala de entrega. Fala de alguém que reconhece que foi imobilizado e precisa entregar imediatamente tudo que é e tudo que tem. Humildade no hebraico fala de curvar-se. No grego fala sobre humus. Humus aponta para a terra. Eu já falei sobre isso. Humus aponta para esterco. Humildade é alguém que entendeu que vai ter momentos que vai ter que ser pisado pelos homens para que Deus seja glorificado. É alguém que entendeu que humildade não é pensar menos de si. Nós precisamos entender que humildade não é dizer, eu uso roupas baratas, eu uso um tênis sem marca. Isso não é humildade, isso é soberba escondida. Porque tem gente que usa roupa que não é de marca, mas na sua fala e no teu trejeito é perceptível que é alguém soberbo. Não está ligado ao que você tem, está ligado àquilo que você é. Humildade não é pensar menos em si, mas menos de si. Porque tem muita gente que o tempo todo arrota humildade, mas o coração está cheio de si por demais. O que nós estamos dizendo é que quando nós descemos, além de nos render, além de ser humilde,
nós também nos reconhecemos como a natureza de Deus sendo a natureza suficiente para nós. Guarde o que eu vou dizer. Quando você desce, você tem consciência da grandeza de Deus, da sua majestade, do seu incomparável poder. Quando eu desço, eu reconheço que Deus é maior do que eu. Eu reconheço que Deus é maior do que o vale que eu estou inserido. Quando eu desço, eu reconheço que Deus é maior do que esse deserto. Fala para quem está do seu lado, é tempo de descer para ouvir a voz de Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Guarde isso, humildade não é pensar menos em si, mas menos de si. Humildade não é pensar menos de si, e sim menos em si. Quem está aqui, diga glória a Deus. Para finalizar, a quarta parte do mapa, e essa vai mudar tudo o que você vive. Atrai a presença de Deus para o seu deserto, Vívia, através do seu louvor. Guarde o que eu vou dizer. Através do seu louvor. O louvor aqui não está ligado apenas a músicas e instrumentos. O louvor aqui está ligado ao estilo de vida que eu manifesto de domingo a domingo. Não está ligado às músicas que eu canto. Está ligado à vida de Deus, que tem liberdade de fluir através de mim. A pergunta que não quer calar é: a minha vida louva a Deus? A pergunta que não quer calar é: a minha casa louva a Deus? A pergunta que não quer calar é: a minha família expressa adoração para a glória de Deus? A empresa que o Senhor me acreditou, ela manifesta o reino de Deus e a glória de Deus? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, expressa exclusivo louvor para a glória de Deus? A tua maneira de viver manifesta adoração para que o mundo seja tocado pela glória de Deus. Não é a música que eu canto no domingo, é a vida que eu levo de segunda a sábado. Não está ligado ao que eu falo, está ligado ao que eu vivo. O que o Espírito de Deus está dizendo é: se você quer que Deus seja atraído para esse deserto, ao ponto de te tirar daí, você precisa ser alguém que adora a Deus, não apenas com os lábios, mas também com o coração. O texto está dizendo assim, 2 Reis 3,15: ora pois, trazei para mim um tangedor. Diga comigo, tangedor. Ele está dizendo: traga para mim o tangedor. Pastor, qual é a função do tangedor? Ou qual era a função do tangedor em Israel? O tangedor tinha uma função. Por meio da música, ele atraía a glória de Deus para o ambiente. Na nossa mentalidade, o louvor que realizamos antes do culto é para esperar os irmãos chegarem. Não, não, não. O culto não é para você. Me desculpe te decepcionar. O culto é para Deus. Nós não estamos esperando você chegar. Nós estamos esperando Ele descer. Adore ao Senhor, vai. Alguém adora? Alguém pode adorar? Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Vai, solta o leão, vai. Você que pode, levante as suas mãos e adore, vai. Vamos tocar o céu juntos, vamos. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Sim, Deus, escute. Derrama tua Shekinah sobre nós. Vai, declare bem forte, vai.
vai. Derrama a tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. E sucedeu, Vívia, que trazendo o tangedor, tocando a música, veio sobre eles a mão do Senhor no deserto. O texto está dizendo que Deus visita o deserto quando há adoração legítima naquele lugar. Talvez você está dizendo: eu estou tentando uma instrução, uma direção há muito tempo, e o Espírito de Yahvé está me usando para te dizer: é tempo de se tornar um tangedor no deserto, é tempo de atrair a glória de Deus para este ambiente. E eu quero ser profeta aqui. O deserto só é deserto se Deus não estiver lá. E o monte que representa os dias incríveis só é poderoso se Deus estiver nele. Não se trata do ambiente, se trata quem está com você nos ambientes. Quantos podem sentir a glória de Deus nessa manhã? É tempo de criar um ambiente para Deus descer. Salmo 22:3 está escrito: Deus habita no meio dos louvores. Deus habita onde? No meio da onde? Deus habita no meio dos louvores. Tua casa está passando um tempo desértico. Não é tempo de colocar na internet: eu estou no vale. Não seja ridículo. Você está achando que teu vizinho se importa com você? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Se dentro da igreja tem gente que senta do teu lado e não se importa nem perguntar qual é o teu nome, imagina fora. Se tem alguém que se preocupa com a tua casa, aprenda essa verdade do reino: é o Espírito de Deus. Pare de tentar chamar a atenção de pessoas. Se preocupe em se tornar um tangedor e chamar a atenção dos céus. Se você consegue tocar nos céus, se prepare para sair desse vale. Se você consegue tocar nos céus, se prepare para ver o teu deserto sendo visitado pela glória de Deus. Escute aqui, eu estou terminando de verdade. Minha esposa diz: não fale isso, você não está terminando. Eu estou, pastora. Ela está me olhando com um olhar aí bem difícil de administrar, irmãos. Escute, eu não olhei para ela, mas percebi o peso do olhar. Olhe para cá. A Bíblia diz que Josué, depois da morte de Moisés, ele assume a liderança de Israel. Escute o poder da adoração. Deus libera sobre ele uma instrução. Diga comigo: instrução. Ele está no deserto e ele precisa atravessar o Jordão. Ele não pode atravessar porque era tempo das águas. O Jordão naquela época estava muito cheio. Mas Deus libera sobre ele a instrução que Ele está liberando sobre você, para que a tua casa viva um tempo chamado tempo dos céus abertos. E Ele disse assim: Josué, mande o povo ficar atrás e coloque os levitas na frente. Os primeiros que vão pisar no Jordão, eu sinto a glória de Deus aqui, serão os levitas. Quando os levitas pisam no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abre. Você não entendeu, então eu vou colocar legenda. Porque quando a adoração chega no meio das águas, elas recebem uma ordem, elas têm que se abrir. Você não entendeu. Quando a adoração chegar no teu deserto, se prepare para Deus visitar a tua causa e sentenciar aquela sentença que era de morte, para que o nome dele seja glorificado. Quem pega essa palavra no Espírito, diga glória a Deus. Fica de pé e adora a Deus com essa canção, vai. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vai, adora, adore. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
caminho no Faz deserto, festa, porque o teu luz milagre na está chegando escuridão. nessa manhã. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Escute, Vivian. A pergunta que não quer calar, Vivian, porque eu sei que tem gente perguntando assim. Eu já orei, acordei na madrugada, pastor, se o senhor soubesse a minha situação, eu tenho um problema. Eu não dou conta de acordar na madrugada, mas já fiz propósitos e mais propósitos e não dá certo. Você não está entendendo, eu fiz voto de leitura com a palavra. Pastor, o senhor não está entendendo, eu jejuei. Jejum de 21 dias eu já perdi a conta e Deus não visita o meu deserto. Sabe por quê, Vivian? Tem coisas que o jejum não faz, que a palavra de Deus não faz, que a oração não faz, porque está ligado à adoração. Que o Espírito está falando é: se você adora, eu visito a tua causa. Se você adora, eu visito o teu deserto. Se você adora, eu mudo a tua sorte. Só quem está pegando essa palavra no Espírito. Cadê os adoradores da Fortes em Cristo? Diga comigo, glória a Deus. Na tua causa, sim, o Espírito está visitando a tua causa. Esta é uma manhã que o Espírito está visitando desertos nesta casa. Escute, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Vou falar só a introdução, quinta parte do mapa, para Deus te arrancar de uma vez por todas desse deserto. Fique atento, pois dentro da crise, Deus nos dará sinais daquilo que Ele vai fazer. É dentro da... Por que você está procurando fora? Se é dentro da crise, por que você está gastando mais tempo em olhar para fora do que para olhar para dentro? Deus te plantou nesse deserto, não é para você morar nele, mas Ele precisa te aprovar. Então gaste mais tempo tentando entender o que Deus está construindo, do que ficar observando a construção dos outros. Está cheio de gente observando o dia todo a construção dos outros. Eu postei um vídeo ontem no TikTok, porque disse que o pastor, quando ele tem menos de 40, tem que ter TikTok. Diga aleluia, vai. Quase que você acreditou, hein? Tem que melhorar o botox aqui, pastora. Ninguém está acreditando, mas escute. Ontem, 170 mil visualizações em menos de um dia. Sabe o que aconteceu? Eu falei, gente, tem muita gente desocupada. 2.000 comentários. E eu falei, eu que não vou ler, que eu tenho certeza que os desocupados têm muito a falar. O que eu estou dizendo é, tem muita gente olhando para fora e o Espírito está dizendo, gasta tempo, porque tudo que eu for fazer não depende daquilo que está do lado de fora, mas daquilo que eu estou plantando no deserto. O que Deus está plantando aí é poderoso. O que Deus está plantando aí é grandioso. Olha o que o texto diz, 2 Reis 3,17. Porque assim diz o Senhor. Quem está falando? Quem está falando? Ele está dizendo assim para você. E eu não posso deixar você embora sem essa palavra. Não vereis o vento, não vereis a chuva. Todavia, nós iniciamos essa mensagem dizendo que Deus nos mandou fazer covas no meio do deserto. E Ele está dizendo agora, vocês não vão ver o vento, não vão ver a chuva. Todavia, este vale se encherá de
tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e também vocês vão entregar um pouco da água para os adversários. Você não entendeu? Dentro da lógica da racionalidade humana, quando Deus manda a gente fazer cova no deserto, a nossa expectativa cria um caminho emocional. Qual é, pastor? Que a água seja enviada Mas ele está dizendo: o que eu vou fazer vai ser tão absurdo, que vai quebrar o padrão da tua lógica. Sabe por quê? Filhinho amado do papai, é porque todas as vezes que eu digo que eu vou fazer algo, você cria um caminho, achando que eu vou andar por caminhos que você criou. Mas eu sou Deus que estou dizendo que não ando por caminhos feitos pelas mãos dos homens. Eu vou criar um caminho que vai ser tão exagerado, mas tão extraordinário, que vai surpreender não só a tua casa, mas todos aqueles que estão à tua volta. A água não vai descer dos céus, você sequer vai sentir o vento assoprando a tua casa, porque aquilo que eu vou fazer não tem explicação. Deus está dizendo: pare de procurar na lógica as respostas para que eu te tire do teu deserto, porque aquilo que eu vou fazer não haverá compreensão racional da tua mente. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, me entendendo? Fala para quem está do seu lado: pare de pedir para Deus andar pelos caminhos que você criou. O povo estava perdido no deserto com sede. Deus manda cavar buracos, e na cabecinha deles Deus ia mandar água dos céus. Aí o profeta diz: não vou enviar nem vento, nem chuva, mas eu dou uma palavra para vocês andar sobre elas. Eu garanto que o Deus que mandou fazer as covas tem responsabilidade de encher as covas. Jonathan, sabe qual é o nosso problema? Deus mandou encher as covas. Ele mandou fazer o quê? Induzir ele, você viu? Deus mandou abrir as covas. Ele não mandou encher as. Então por que você está tentando encher o que Deus mandou abrir? Ah não, gente, você não está entendendo. Tem muita gente aqui que está sofrendo com sobrecarga. É porque, Vitor, Deus não mandou encher, Deus mandou E o problema é que a gente inverte os papéis. A gente quer se assentar na cadeira dele, quer que ele se assente na cadeira nossa. E ele está dizendo: fica na tua que eu fico na minha. Faz a tua parte que a minha está pronta. Alguém está aqui? Quem vai encher as covas sou eu. Mas quem tem que abrir na humilhação, no sol de 40 graus, é você. Então pare de murmurar no tempo de abrir covas, porque no tempo de abrir covas eu estou trabalhando o teu caráter, para que você não seja soberbo no tempo da exaltação. Quem está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus, vai. Pastor, eu não entendi, eu finalizo aqui. Sabe o que é que fez a água ser destravada para encher as covas? Não foi a oração. Lá vem o pastor, está escrito, não é eu que estou dizendo. Não foi o jejum. Quem me conhece sabe, eu amo jejuar. É muito difícil você me encontrar, e não é falsa espiritualidade não. É porque eu me considero tão ruim, mas tão ruim, que eu não dou conta de ficar sem jejuar. Eu preciso do jejum. Eu amo palavra. Eu amo a palavra. Essa semana Deus me pegou com a palavra. Semana que vem Ele vai me pegar com a palavra. Eu não posso ficar longe dessa palavra. Essa palavra, ela mudou a minha vida. Ela vai mudar a tua e vai continuar transformando a terra. Agora escute. Não foi a palavra que destravou as águas descerem para encher as covas. O texto está trazendo a última revelação da manhã. Está dizendo assim, 2 Reis 3:20. E sucedeu que está no deserto, as covas estão vazias, todo mundo está prestes a morrer de sede. Sede aqui aponta para a tua necessidade. Água aqui aponta para a resposta que você precisa receber da parte de Deus. E o texto está dizendo assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo ele uma oferta a Deus, desceram as águas e encheram as covas. Olhe para cá.
Tem porta que não abre com clamor, com jejum. Tem porta que só abre com oferta. Porque Deus sabe que tem um coração de muita gente que está preso através do controle e governo de Mamon. O texto está dizendo, Deus tinha dado uma palavra, eles já tinham feito a parte deles, mas as águas não vinham. Então Josafá decidiu de forma voluntária. Ninguém pediu para Josafá levantar uma oferta para Deus. É um homem no meio do deserto dizendo: a minha vida não tem valor se eu não te adorar com tudo que eu sou e com tudo que tenho. Pode parecer pouco, eu estou no deserto, mas aquilo que eu tenho é teu e eu consagro através de um altar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando este homem apresentou uma oferta para Deus, o texto diz que as águas desceram. Diga comigo, as águas desceram. Elas não caem na vertical, elas descem da horizontal. Porque tem milagres que você está esperando dos céus, que Deus já mandou, escondeu na terra e represou para um tempo. E Deus não vai liberar de novo do céu, porque eles já estão escondidos na terra. O que Ele está dizendo é: eu só preciso selar o teu coração para proteger você. Porque quando eu liberar águas que enchem as covas, você corre o risco de bater no peito dizendo: foi eu. E tudo que eu espero receber é alguém na condição de filho dizendo: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, não está ligado à minha inteligência. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, está ligado à boa mão de Deus que está sobre mim. Só quem está aqui, levanta as suas mãos. Vamos adorar a Deus com esse refrão, para que a gente possa finalizar esse culto adorando como um exército disposto a tocar nos céus. Diga: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz vai, na declare, escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vai, declare, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Pela última vez, declare: meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é. Levanta a sua mão direita, você que pode. Não é mandinga gospel não, fica tranquilo. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu recebo uma instrução, mais forte, uma instrução para sair de uma vez por todas deste deserto. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Coloca a mão no seu coração, deixa eu abençoar você. Você crê que Deus marcou a tua vida? Cadê os nossos visitantes? Levanta a mão. Ó, amamos vocês sem conhecê-los. Essa é a casa dos filhos. Se fizer sentido, esteja conosco, em nome de Jesus. Às 18 horas hoje, pastor Jackson de Belo Horizonte. Quem conhece o pastor Jackson sabe que ele é extremamente usado. Ele vai estar aqui hoje à noite. E nós teremos até também aqui Vitor Santana, daquela música João 20, vai estar adorando a Deus, vai ser um grande culto aqui. Se você puder, chegue 17h30, para que você possa tomar um cafezinho com chantilly abençoado, que não engorda, só engorda a gente. Vai ser lindo demais, amém? Você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Pai, na autoridade do teu nome, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Declaramos esta palavra marcando o espírito de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Liberamos uma palavra de vida em nome
de Jesus. Que essa palavra possa queimar durante toda a semana dentro de cada coração, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos assim. Se você precisa receber uma oração, por favor, os pastores me ajudem aqui no final do culto, que os pastores estarão aqui à frente para poder liberar uma oração sobre você, tá bom? Não é uma oração intensa, não é um conselho, mas é uma oração. Se você precisa, os pastores me ajudem aqui lado direito e esquerdo, para que você possa receber uma oração. Às vezes você precisa de uma oração depois de um culto como esse, nós entendemos e nós estaremos aqui. Eu peço a ajuda dos pastores aqui, tá bom? Que a graça do Senhor e o grande amor de Deus, as consolações do Santíssimo Espírito, toque você de dentro para fora. Que Deus marque a tua vida, que Deus chancele a tua vida, que Deus possa queimar dentro de você como nunca antes. Que esta palavra venha ruminar dentro de você durante toda esta semana. Que Ele te cubra, que Ele te esconde, que Ele te guarde e que Ele possa liberar sobre você a renovação das suas forças. É tempo de sair do deserto. E a chave, como foi liberada, é a adoração, é o louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Vai em paz. Quem pode aplaudir ao Senhor bem forte. Deus abençoe em nome de Jesus.